Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevedo e hoje nós vamos falar sobre energia potencial. Vamos lá comigo, queridos. Buenas! Então, o objetivo desta aula é relembrar o conceito de energia potencial, aprimorar o conhecimento de alguns tipos diferentes de energia, sendo nessa aula elencada a energia potencial elástica. Buenos, o que nós vamos precisar para poder entender melhor essa aula aqui? Primeiro, interpretação de texto, né? Interpretação de texto é algo essencial para captar os conceitos. Essa informação sempre será redundante. Matematicamente, é importante conhecer as 4 operações básicas, a potenciação, radiação e equações de primeiro e segundo graus. E, fisicamente, você deve dominar os conceitos de velocidade, aceleração, força e, especialmente, força elástica. Vamos lá, então, queridos. Bem, vamos dar uma relembradinha sobre os conceitos de energia potencial, melhor dizendo. Então, se você olhar esse slide aqui, ele está dizendo para nós que energia potencial é energia que está armazenada em um corpo, esperando para ser convertida em trabalho ou energia cinética. Essa energia potencial ela é oriunda de trabalho de uma força formada por forças conservativas. O que seriam essas forças conservativas? Bem, força conservativa está relacionada com um trabalho que independe da trajetória da partícula, apenas da posição inicial e da posição final. Beleza? Então, temos aqui essa parte aí. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da energia elástica. Bem, pessoal, a energia elástica está relacionada, como você pode imaginar, àqueles objetos que são molas ou elásticos. Certo? É o mais comum de a gente trabalhar. Mas nós podemos entender também energia elástica com tudo aquilo que se deforma e volta para a sua posição original. Certo? Então, você tem uma latinha aqui, por exemplo, você apertou, ela voltou para a posição original, está relacionado com energia elástica. Algo que se deforma e fica naquele formato ali, aí ele já passa para uma área de deformação. Aí está relacionado com a plasticidade do material. Bem, como lendo aqui o slide diz o seguinte, a energia potencial elástica é a energia armazenada em molas, elásticos, cordas ou objetos que podem comprimir ou se distender. Essa energia é diretamente proporcional à dureza da mola, constante elástica K, e diretamente proporcional ao quadrado da distensão ou compressão da mola X do objeto em estudo. Então, vamos esmiuçar esse negócio aqui. Então, acompanhe o slide aqui comigo. Ó. O que acontece? A mola, ela sempre terá um ponto que a gente chama de repouso, ou seja, ela está relaxada, ela não precisa força para poder manter ela naquela posição ali. Quando você comprime essa força, essa mola, melhor dizendo, tu vai perceber que vai ter que fazer uma força, por exemplo, contra a força elástica, certo? Inclusive, você pode perceber aqui no slide que a mola está sendo comprimida, e aqui você está fazendo uma força, por exemplo, para a esquerda e a força elástica está tentando puxar para a direita, porque ela quer restaurar aquela posição de equilíbrio que nós temos ali. E, consequentemente, ela está armazenando energia. O quanto que ela se deforma representa o X, a distensão, a compressão da mola, certo? Então, essa é uma grandeza importante. A primeira grandeza está relacionada com a característica da mola, que é a chamada constante elástica. A segunda característica está relacionada com o quanto que eu estou deformando, seja tanto na compressão ou na distensão desta mola, ou seja, eu estou puxando a mola, certo? Nessa situação eu estou, por exemplo, na parte de distensão, eu estou fazendo uma força, por exemplo, para a direita e a força elástica tenta recuperar a posição original, puxando para uma força para a esquerda, certo? Bem, mas quanto de energia essa mola consegue armazenar? Vamos analisar isso aí ao longo do processo. Bem, novamente enfatizando a quantidade de energia potencial elástica que o corpo armazena, está relacionado com a dureza e a sua distensão ou compressão. Assim, chegamos à equação de energia elástica, no caso representado por EEL, certo? EEL é igual a kx² sobre 2, certo? K é a constante elástica da mola, que ela é medida sempre em Newton por metro, certo? O X é o comprimento de deformação, lembrando que pode ser tanto compressão como distensão dessa mola, medida em metros. E a energia elástica, que é o EEL, ele é medido em Joule, o famoso Joule, né? Então, lembre-se que nós estamos trabalhando aqui com unidades oficiais. Normalmente, na mecânica, nós fizemos bastante isso.
Normalmente utilizamos com o Sistema Internacional de Medida. Então, por esse motivo, energia elástica medida em Joule, o J, constante elástica medida em Newton por metro, certo? E nossa deformação, que seria tanto uma compressão como uma distensão, medidas em metros, certo? Então, relembrando, formulazinha EEL é igual a kx² sobre 2, ok? Bem, algumas aplicações da energia potencial elástica. Bueno, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho uma imagem, por exemplo, de uma suspensão de um veículo, certo? Aqui eu tenho, por exemplo, cilindro de freios e aqui, por exemplo, molas utilizadas em retentores ali na parte de mecânica. Seriam algumas aplicações, né? O fato da mola ter essa característica de querer voltar para a sua posição original faz com que muitas vezes a gente possa aplicar em vários momentos na mecânica, né? No caso de automóveis, maquinários e assim por diante, certo? Vamos explicar um pouquinho melhor isso aí. Bem, nos automóveis a energia cinética, que é a energia de movimento, é absorvida pelos amortecedores, a mola, em forma de energia potencial elástica. As molas são comprimidas, reduzindo os efeitos dos balanços causados por buracos ou outros agentes externos ao corpo do veículo. Ou seja, nesse caso, a mola tem a principal função de armazenar essa energia, né, dado pelo solavanco do veículo, né, e tudo mais. Bem, só que se você não tiver um amortecedor, por exemplo, ele não irá trabalhar tão bem, né? Porque ele vai ficar fazendo um movimento de vai e vem, porque lembre-se que a energia ela é conservada, né? O que é isso? Ela não pode simplesmente sumir do nada, certo? Ela precisa ser transformada em alguma coisa. No caso, o amortecedor, ele pega essa energia de movimento causada pela oscilação da mola e transforma em energia térmica, né? Ele acaba dissipando essa energia em forma de calor. E isso faz com que você tenha estabilidade do veículo aí e, consequentemente, mais segurança. Bem, eu vou fazer com vocês agora aqui um exemplo para vocês poderem ver como é que eu faço a aplicaçãozinha dessa fórmula de energia elástica aqui. Eu vou fazer junto com vocês nesse momento aqui, tá? Pegue lápis e caneta e vamos lá. E caderno também, né? Determine em Joule a energia armazenada por uma mola de constante elástica igual K igual a 80 Newton por metro e que se apresenta uma deformação de 10 centímetros. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é a questão dos dados, certo? Lembre-se que, no caso, a energia potencial é igual a constante elástica 80 Newton por metro e x é igual a 10 centímetros ou 0,1 de metros. Certo? O que a gente vai fazer? Vai ficar a aplicaçãozinha da fórmula aqui. Energia elástica, né, EL, é igual a kx² sobre 2. Nesse caso, essa energia potencial aqui, perceba que ele não falou qual tipo de energia, né? Só falou que é uma energia armazenada na mola. A gente sabe o nome dela, né? Você sabe, é energia elástica. E eu representei aqui por EL, mas é uma energia potencial. Beleza? Buenas, então, fazendo substituição de valores, nós temos o seguinte, temos que energia elástica, no caso, é igual a 80 vezes 0,1 ao quadrado sobre 2, né? Por que 0,1? Lembre-se que eu fiz a conversão do 10 centímetros para metro, fique esperto nisso aí. Beleza? E agora é matemática, mano, agora é levar ao quadrado, aquelas coisas todas lá, né? Então, você vai fazer aqui, ficar energia elástica igual a 80 vezes 0,01, porque 0,1 ao quadrado é 0,01, certo? Sobre 2. Aí eu resolvo esse negócio aí, multiplico, vai ficar energia elástica igual a 0,8 sobre 2 e, consequentemente, energia elástica igual a 0,4 Joule. Beleza? Tá aí ó, o resultado bem de boa aí. Beleza, meus queridos? Bem, agora, depois que vocês viram esse exemplo aí, agora é com vocês, gurizada. Agora, sangue nos olhos, hein? Suponha que uma hipotética catapulta foi feita com uma mola de constante elástica igual a 200 Newton por metro, que está deformada em 20 centímetros. Um projétil de 80 kg é colocado nessa catapulta e será lançado verticalmente para cima. Considerando o G igual a 10, qual deve ser a altura atingida por esse projétil? Ah, isso aqui vocês sabem, né? Você já brigou de estilingue, né? Ou tiradeira, tem vários nomes aí, funda também conhecida também. Quanto mais você puxa lá o elástico, mais a pedrinha vai, né? Mais longe ela vai, mais para o alto ela vai.
certo? Então, nesse caso, o que foi dado para nós? Foi dito que existe uma característica de dureza daquela mola, nesse elástico, essa catapulta, e ela foi deformada em 20 centímetros. Qual é a altura que esse cara irá atingir? Lembrando que o objeto tem 80, no caso 80 quilogramas. Eu vou dar um tempinho para vocês aqui e daqui a pouco a gente volta para resolver. E aí, meus queridos, conseguiram nesse tempo resolver o exercício? Não conseguiu? Cara, então acompanha aqui comigo, venha comigo aqui, vocês vão aprender a resolver esse negócio aqui, sabe? Aqui é um pouquinho de matemática, certo? Então, acompanhe comigo e sempre é importante, sempre refaça os exercícios que a gente faz aqui em sala, pessoal, é muito importante isso, tem que ser refeito, sabe? Dá uma paradinha, ficou bravo? Vai tomar um negocinho, vai fazer um volta, mas refaça. É assim que a gente aprende aqui, bom? Bem, então, fazendo isso aqui, o que a gente tem, tá? A primeira coisa que eu vou lembrar, né? Lembre-se que você sempre de compartilhar os seus resultados com seus colegas e professor. Converse com ele, bate um papo com ele, né? Bem, nesse caso aqui, o que a gente tem? Nós temos os dados, que seria a constante da mola, 20 N por metro, nós temos a deformação da mola em 20 metros, nós temos aqui a massa de 80 quilogramas e a gravidade que vale 10, e eu quero saber qual é a altura que esse cara irá subir. Bem, a primeira coisa que você tem que imaginar é o seguinte, ó, acompanha aqui comigo aqui. Nesse caso, você tem que lembrar que a energia tem aquela propriedade fascinante de ser convertida. Ou seja, a energia potencial gravitacional, que foi a energia que esse cara terá quando ele subiu, quando ele está lá em cima na altura máxima, ela vem oriunda, na verdade, da energia elástica, certo? Então lembre-se que quanto mais você comprime,
mais alto vai o objeto, está relacionado com isso. Então eu posso igualar isso, que energia potencial gravitacional é igual a energia elástica. E agora eu vou abrir os termos. O que é isso? Substituir as fórmulas. Por exemplo, energia potencial é mgh. O que é energia elástica? Kx² sobre 2. Ou seja, mgh é igual a kx² sobre 2. E agora o que eu faço? Substituo os valores. Massa é 80, então 80 vezes a gravidade, que é 10, vezes h, é igual a k, que é 200, o x, que é 20 ao quadrado, e o 2, que é 2. Ou seja, 80 vezes 10 vezes h é igual a 200 vezes 20 ao quadrado sobre 2. Agora, meu querido, é a velha matemática lá. É show de bola aqui, ó. Aí é com você, né? Nesse caso aqui, a gente fez uma multiplicação, então fez 80 vezes 10, 800, vezes h, 800h, é igual a... No caso, eu fiz uma simplificação com o 2 com esse 200 aqui. É o meu jeito de resolver, certo? Você resolve do melhor jeito para você. Então, ficou ali 100 vezes 400. Por que 400? 20 vezes 20. Lembre-se que aqui está em metros, tá? Isso é importante salientar. Esse h vai ficar igual a 40.000 dividido por 800, está multiplicando para um lado, passo dividindo para o outro e finalmente chega aqui, a altura é igual a 50 metros. Então o cara foi longe, mano, ali ó. É claro que aqui é um exercício, né, hipotético, para a gente poder fazer exemplificar um pouquinho melhor essa energia aí. Ok, queridos? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a suspensão automotiva. Olha essa imagem aqui, né? Por exemplo, o amortecedor, que no caso está relacionado com 5, garante a estabilidade do veículo, evitando movimentos de oscilação da mola. A mola é helicoidal, marcada, né, pela posição 14, que seria essa molinha que está aqui. Garante a sustentação do veículo e auxilia a absorver o impacto, certo? Então, o conjunto de suspensão do veículo ela é formado por vários objetos, no caso a mola, o amortecedor e outras peças que tem aqui envolvidas aqui, que não é o nosso caso. Bem, em uma pista reta e horizontal, a mola fica um pouco comprimida em função da gravidade e ao passar por algum obstáculo, a compressão é maior, resultando no ganho de energia potencial, certo? Então o que isso quer dizer, meus queridos? Aquilo que eu já expliquei aqui anteriormente. A mola, ela irá armazenar aquela energia, certo, do impacto. Beleza? Então ela vai armazenar aquela energia no impacto. Mas lembre-se que essa energia tem que ir para algum lugar. Quem irá absorver e conter o movimento de oscilação do veículo, né, é o amortecedor. Por isso que tem um teste de mecânico muito legal, né, que a galera vai em oficina muitas vezes lá e abaixa o veículo. Ele vem aqui e faz um movimento de... comprime a mola e deixa o veículo voltar. Normalmente, quando o amortecedor está bom, ele faz esse movimento. Você comprime, então ele desceu, e a hora que você solta, ele vai fazer isso aqui, ó. Se ele ficar fazendo isso aqui, até parar, é porque o teu amortecedor já estragou. Né? Então, é uma coisa que os caras fazem bastante em oficina, certo? Comprime a mola, na hora que ela comprimiu, a mola irá, obviamente, armazenar essa energia, ela irá liberar essa energia aí, e na hora que ela faz esse movimento aqui, o amortecedor absorve essa energia e transforma essa energia em energia térmica, certo? Dissipa ali através de energia térmica, ok? Bem, isso é fundamental, antes de mais nada, aqui só voltando um pouquinho, essa parte é fundamental para a estabilidade do veículo, então você vai fazer uma curva e tudo mais, imagine ficar você tendo um veículo jogando para um lado para o outro, né? Uma curva, com certeza, é mato, né? Você vai, como diz o pessoal, vai tratorear um pouco, beleza? Bem, vamos lá, agora eu vou fazer com vocês aqui mais um exercício para vocês verem como é que funciona o negócio. Olha que doido aqui. Uma mola armazena 4 joules de energia após ser deformada. Sabendo que sua constante elástica é 200 Nm por metro, qual a distância de deformação da mola em metros? Agora que você já sabe substituir lá certinho, certo? Lembre-se da atividade, o exemplo que eu fiz com vocês, agora é com vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver isso, daqui a pouco a gente volta para poder responder.
E aí, meus queridos, eu já sei, a matemática pegou vocês, né? A matemática, ela pegou vocês, cara. Vocês dizem, eu não sei como é que resolver. Calma, que eu vou te ensinar aqui. Vamos lá. Primeira coisa, tem que interpretar, certo? Você vai ler o texto e tira as informações. Você já fez isso? Show de bola. Metade da questão ganha, certo? Então, lembre-se, sempre compartilhar suas respostas com seus colegas e teachers, certo? Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar as informações. Então, você tem aqui que a energia potencial é 4 Joule, que o K é 200 Nm por metro, e eu quero saber a deformação desta molita, desta mola, ok? Então, vamos substituir os dados? Vamos substituir os dados. Primeira coisa, qual a energia que nós vamos usar? Ela mesma, a velha e conhecida energia elástica, cara. A energia elástica vai ser usada aqui. Então, com essa energia elástica, você vai ter que a energia potencial, no caso a energia da mola, é igual a kx² sobre 2. E eu vou fazer uma substituição dos dados. Tá tudo fino aqui o negócio, certo? Ó, tá em tudo unidade oficial, papapá. Então vai ficar 4, que é a energia elástica, é igual a 200 vezes x² sobre 2. Vejam que o que eu quero calcular não está à esquerda da igualdade, está à direita e mistura com um monte de coisa. Então eu vou ter que resolver isso, né, usando aqueles maranhados matemáticos que a gente sabe, certo? Então o que eu fiz aqui? Nesse caso, meus queridos, ó, eu simplifiquei o 200 com 2. Ganhe uma vida danada isso aqui. Simplificação ajuda bastante. Então, quando você tiver segurança, sempre simplifica, meus queridos. Beleza, simplificou, ficou igual a 4 igual a 100 vezes x². Então, de novo, energia potencial é igual a kx² sobre 2. 4 é igual a 200 vezes x² sobre 2. Simplifiquei o 200 com 2, ficou 4 igual a 100x². Aí agora, passo lá o 100 dividindo para o outro lado, certo? Ficou 4 dividido por 100 é igual a x². 4 dividido por 100 é 0,04, ou seja, se você olhar ali, x é igual a raiz de 0,04 e, consequentemente, raiz de 0,04, 0,2. Ou seja, a nossa mola comprimiu em 20 centímetros. O que vimos nessa aula? Relembramos que a energia potencial é uma energia que está armazenada em um corpo, esperando para ser convertida em trabalho ou movimento, que a energia potencial elástica está associada às deformações sofridas por determinados corpos submetidos a forças de compressão e distensão. E fizemos algumas aplicações aqui de energia potencial elástica. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, refaça os exercícios e até mais, pimpolhada!